Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar de quadrinho, mais precisamente de farofa dos anos 90. Sim, o tema de hoje eu escolhi a dedo. Já estava pensando bem se eu falaria sobre esse quadrinho ou não. Se eu falaria sobre só um deles, se eu falaria sobre os dois, mas eu vou falar só sobre um mesmo. Hoje eu vou falar aí com vocês referente a um dos crossovers aí noventistas da Marvel e da Image, mais precisamente o Youngblood e X-Force. Sim, vou falar de algo que envolve X-Men e envolve o Rob Liefeld. Ai, cara, me dói falar essa parte. Mas então senta o bumbum aí que a gente vai conversar um pouco sobre esse especial, tá? Que inclusive tem continuação, vale mencionar. Que o especial é o X-Force e Youngblood. E basicamente para situar vocês, esses dois quadrinhos, tanto X-Force e Youngblood quanto o Youngblood e X-Force, saíram nos Estados Unidos em 96, aqui no Brasil eles chegaram um ano depois, em 97. O Youngblood e X-Force ele saiu em agosto de 97, o X-Force e Youngblood saiu em setembro do mesmo ano. Eles são quadrinhos autocontidos de 52 páginas, com histórias que teoricamente não se ligam, mas não tanto. E é meio estranho para começar a falar um pouco disso, porque essas séries, né, esses crossovers, eles foram meio que foram ideias da Marvel naquele período, se não me falha a memória, né, minha memória é uma memória meio velha, mas nesse ponto eu lembro um pouco que esses crossovers foram feitos justamente pra Marvel tentar alavancar os heróis dela, porque na época, o período que ela tava meio ruim das pernas já, etc, e eles precisavam alavancar isso. Então, pra fazer um alavancamento bacana, eles decidiram se juntar aos heróis que eram populares naquela época, né? Então surgiu. Tanto que o Youngblood e X-Force ele foi publicado pela Image e o X-Force Youngblood ele foi publicado pela Marvel. Tá, isso é sempre bom de mencionar. Aqui no Brasil ambos saíram pela Abril. Até então não existe nenhuma menção se isso seria republicado no Brasil. Deus queira que não. Mas enfim. E aí eu conto pra vocês qual que é a história geral, assim, o mote geral de ambos. Tá? E em ambos quadrinhos a gente sempre vai ter como vilão o Mojo, tá? Que é aquele vilão que tem uma cadeirinha que parece uma aranhazinha, e inclusive ele já foi jogo de X-Men, tá? E basicamente em ambas histórias vai sempre estar envolvendo o fato do Mojo convocar heróis da Image pro seu universo televisivo. Tá, é meio forçado, cara, eu fico pensando, porque eu não consigo achar a palavra certa pra te explicar. E em ambos casos, o Mojo vai invocar os heróis para o universo televisivo. Só que no nosso foco de hoje, que é o X-Force e Youngblood, nós temos os dois Mojos, né? O Mojo padrão e o Mojo 2. E o Mojo 2 ele convoca o pessoal da Youngblood para o universo dele. E o único que consegue fugir é o Shaft. E o Shaft ele foge para o universo dos X-Men, onde ele tromba com a X-Force e alguns outros mutantes ali que não vão ter relevância, então não vou mencioná-los. E o Shaft ele tromba com o pessoal da tromba com o pessoal, e o Cable, que é o líder da X-Force naquele momento, ele decide ir junto com o Shaft resgatar o pessoal. Pra dizer basicamente isso. Com o pessoal da X-Force resgatar o pessoal da Youngblood que tá preso nesse universo onde eles são heróis, eles têm que salvar o mundo, só que eles decidem que eles serão heróis que vão lutar pelo universo, que eles vão lutar pra sair de lá. Tá, deixa eu achar aqui que eu tô com uma, eu tô com a outra, e a formação da X-Force em ambas é a mesma. Eu vou falar pra vocês quem é a formação da X-Force desse período. A formação da X-Force de ambos os quadrinhos, ela é o Cable como líder, a gente tem a Domino, o Fusão, o Shatterstar, a Sirin, o Mancha Solar, o Caliban e o Apache. E é basicamente isso. Tá, e assim, eu tô tentando chegar no ponto onde eu quero, que é basicamente te explicar a galhofa que isso é. Cara, são 52 páginas. Chove splash page, chove massaveísmo, chove momentos que você olha e fala, amigo, pra quê? Mas é um bagulho que ele é tão ruim, mas tão ruim que ele dá a volta na lógica e ele fica maravilhoso. É um suco de anos 90 que não tem padrão. E isso não só essa primeira. A segunda também. O roteiro da segunda não foge muito disso, porque ele envolve o Mojo, mas aí não envolve só a Youngblood. Eles pegam outros heróis da Image. E cara, é muito massaveísmo, cara. Os traços são totalmente
anos 90, com personagem lotado de bolso, pé desenhado de forma whatever. E é um quadrinho que você lê e você vai lendo e vai falando, mano, isso não é possível. Porque ele é muito absurdo em diversas cenas. Entende? Tipo, desde o plano de, nossa, a gente precisa atravessar pra ir pro mundo do Mojo. E corta de atona do mundo do Mojo. Até o momento de que eles ganham do Mojo e o Mojo ganha. É bem... Uou. E sem contar que é muito personagem em tela, em tela desse quadro. Então é meio difícil você ter uma noção exata de quem tá sendo realmente utilizado 100%, de quem tá sendo, tipo, só alguns momentos ali pra aparecer e dizer que tava ali, entendeu? E é bem engraçado isso. Pra dizer o mínimo. É um quadrinho que ele cheira realmente anos 90, é um quadrinho que, assim, eu peguei por pura curiosidade, eu terminei o quadrinho falando, uau, isso é interessante, mas ao mesmo tempo é tão, sei lá, é tão largado. Entende? Era uma coisa que eu queria ler, alguma coisa de Youngblood, assim. E eu fui justamente pegar aquele crossover que você lê e você fala, mano, isso aqui não é pra todo mundo. Porque nem todo mundo vai olhar aquilo com essa cara de, ok, vamos levar na galhofa que é. Muita gente acaba levando como um quadrinho ruim, porque ele é ruim. Que realmente ele não é bom. Mas muita gente acaba levando dessa forma, sendo que na realidade ele não é um quadrinho horroroso que você precisa descartar. Ele é um entretenimento, tá ligado? Ele é o extremo do que o massaveísmo pode lhe dar. Se isso você vai aproveitar ou não, aí realmente vai de você, leitor, entendeu? Mas pra mim ele é um quadrinho que fica ali no meio termo, porque eu também não sei explicar muito bem. E eu acho que isso funcionaria muito melhor em vídeo do que em podcast. Mas eu queria falar desse quadrinho de alguma forma, cara, porque, mano, não dá. Tipo, não dá pra eu colocar em linhas racionais o quão engraçado é em alguns momentos. O quão bizarro é você ver que existem dois Mojo, tá ligado? Não é que nem o Avengers Arena, que surgiu anos depois, já na Marvel Now, que é basicamente os caras me meteu vilão aquele vilão, esqueci o nome dele, que é um vilão que gosta muito de videogame, pra pegar os novos Vingadores. Não, aqui você tem um vilão que ele é um vilão televisivo e eles usam isso até o último, tá ligado? O clichê do cara que olha e fala, meus programas dão uma boa audiência, eu quero continuar com isso, se aproveitando da popularidade dos heróis da Image. Então é bem interessante, assim, de viés histórico, mas é um quadrinho que ele é aquele fruto daquele tempo. Então, assim, putz, eu não tenho muita vontade de ler, porque eu acho que tudo naquele tempo era ruim. Aqui não vai ser uma exceção, isso eu deixo bem claro pra vocês. E sim, eu recomendo pra vocês que querem conhecer por fins históricos. Do contrário, mano, deixa passar. Tá, beleza? Eu acho que é basicamente isso que eu tenho pra dizer sobre a história. Óbvio que posteriormente eu quero falar mais sobre Youngblood, sobre esses heróis mais galhofão da Image, tá? Mas em breve eu vou falar mais. Mas no primeiro momento eu quero apenas deixar aí pra vocês essa história aí, esse momento histórico, tá? E agora pros recados de sempre. Primeiramente lembrando vocês que o Comentando é um podcast semanal. Sai segundas, quartas e sextas. Ou sai segundas e quartas. Ou sai só apenas às sextas, e depende muito, tá? Mas vai de 1 a 3 episódios. Também lembrá-los que o Comentando mudou de horário, tá? Antigamente ele saiu ao meio-dia, agora tá saindo mais tarde. Por motivos de que meu dia anda um pouco corrido, então como às vezes eu não consigo deixar tudo pronto para lançar ele meio-dia, eu preferi jogar ele um pouquinho mais tarde, tá? Mas ele vai estar sempre disponível, lembrando também que ele está disponível em diversas plataformas, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, e dentre outros. Então assim, estamos disponíveis em vários e não deixa de indicar o podcast para algum amigo. Pode ser esse episódio, pode ser algum outro que você goste, mas indica, porque assim, quanto mais gente vai conhecendo o podcast, mais gente vai apresentando para outras pessoas e a gente vai crescendo. Beleza? Vai sempre deixando feedback. Eu sei que eu tô deixando de postar foto, né, informando novos episódios e tudo mais, mas eu vou voltar a postar essas fotos nas minhas redes sociais pra informar. Então, tipo assim, sempre vai nessa foto e comenta o que você tá achando do episódio, o que você tá achando do podcast de uma forma geral. É um bom feedback também pra eu saber o que eu preciso fazer ainda pra ficar ainda melhor, tá? Sempre também lembrando que a 4ª temporada tá vindo aí, né? A gente tá na 3ª atualmente. Pra quem não sabe, o Comentando ele é dividido em temporadas. Ele tem uma primeira temporada que tem aí
São os 27 primeiros, são os 25, 26 primeiros episódios. Tem a segunda temporada, que ela é um pouco menor, ela vai ter o episódio ali 36. E do 37 em diante é a terceira temporada. Então assim, já tem mais de 30 episódios, é a terceira temporada. Já vamos fazer essa mudança pra quarta, mas antes vai ter alguns especiais. Então fica ligado também e não deixa de conferir, tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!